Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem ter o toque de Midas? Tudo o que fazem prospera, enquanto outras lutam a vida inteira e nada dá certo. Não é apenas sobre esforço, não é apenas sobre sorte, e definitivamente não é sobre favoritismo divino. A verdadeira prosperidade é um estado de preparação espiritual e mental. Deus não entrega riqueza nas mãos de quem ainda não aprendeu a lidar com ela, porque a prosperidade sem preparo é destruição disfarçada de bênção. Há quem peça a Deus um carro novo, mas ainda não sabe agradecer pelo que tem. Há quem ore por milhões, mas não sabe administrar R$ 100. E há quem deseje sucesso, mas ainda carrega dentro de si a mentalidade da escassez, do medo e da comparação. Deus é justo, e como um pai amoroso, ele só confia grandes responsabilidades aos filhos que amadurecem espiritualmente. Antes da riqueza material, vem a riqueza interior. Antes da colheita, vem o preparo do solo. E é justamente esse preparo que separa os que prosperam dos que apenas sonham em prosperar. Você pode estar se perguntando, mas por que eu ainda não alcancei a prosperidade que tanto busco? Talvez a resposta não esteja fora, mas dentro de você. A prosperidade não é algo que se conquista, é algo que se revela quando a sua mente e o seu coração estão alinhados com o propósito de Deus. É sobre entender que prosperar não é possuir muito, mas ser abundante em todas as áreas: paz, saúde, relacionamentos e finanças. Quando você vibra em gratidão, fé e disciplina, o universo, ou melhor, Deus reconhece que você está pronto para receber mais. Neste vídeo, você vai descobrir por que Deus só confia prosperidade em quem está preparado e como essa preparação começa de dentro para fora. Você vai entender o segredo que Napoleon Hill e os grandes mestres da mentalidade já sabiam. A riqueza é uma consequência natural de quem se torna digno dela. Então, se você quer destravar a abundância que está reservada para a sua vida, fique comigo até o final deste vídeo, porque o que você vai ouvir hoje pode ser o ponto de virada da sua jornada, rumo à prosperidade divina. Antes de Deus confiar prosperidade a alguém, Ele aplica um teste, e esse teste é invisível aos olhos de quem ainda vive apenas no plano material. Ele quer saber se você é capaz de honrar o pouco, se você tem gratidão pelo que já tem, e se o seu coração permanece puro, mesmo quando ninguém está vendo. Porque não se trata apenas de riqueza financeira, se trata de caráter, propósito e alinhamento. O dinheiro não transforma ninguém, ele apenas revela quem você é. Se o coração é puro, o dinheiro multiplica o bem. Mas se o coração é egoísta, o dinheiro acelera a ruína. É por isso que tantos pedem prosperidade e não recebem. Deus não nega, Ele protege. Ele sabe que dar abundância a uma mente despreparada seria o mesmo que entregar uma espada afiada nas mãos de uma criança. E antes que você veja isso como castigo, entenda, é amor. Amor que protege, ensina e amadurece. Quando a vida te coloca em escassez, não é para te punir, é para te treinar. Porque é na falta que você aprende a criar, é na dor que você descobre a fé e é na dificuldade que nasce a sabedoria que te tornará digno da abundância. Napoleon Hill dizia que toda adversidade carrega em si a semente de um benefício equivalente ou maior, mas essa semente só germina quando você escolhe aprender em vez de reclamar. É nesse momento que muitos fracassam. Eles pedem prosperidade, mas fogem do processo que os tornaria prósperos. Quantas vezes você pediu a Deus por mais dinheiro, mas continuou gastando sem consciência, sem planejamento, movido por impulsos e comparações? Quantas vezes você orou por um novo emprego, mas não entregou o seu melhor no atual? Essas pequenas atitudes são respostas do teste. Deus não quer te ver sofrer. Ele quer te ver forte o suficiente para sustentar o que virá. Porque a prosperidade sem maturidade se transforma em orgulho. E o orgulho é o atalho mais rápido para a queda. Por isso, cada porta fechada, cada atraso e cada aparente derrota são, na verdade, chamados para o seu crescimento interior. A pergunta não é por que não vem, mas o que ainda preciso aprender para estar pronto. O teste divino não é sobre passar ou reprovar, é sobre evoluir até merecer. E quando você entende isso, começa a ver a escassez não como inimiga, mas como uma professora silenciosa, que te prepara para o tempo da abundância. Deus quer te prosperar, mas Ele só derrama o ouro celestial sobre quem já tem o coração moldado para usar.
Esse ouro com sabedoria, humildade e propósito. Existe um código oculto que rege toda a prosperidade verdadeira. Poucos compreendem, e por isso poucos prosperam. Esse código não está nos livros de economia, nem nas fórmulas mágicas de enriquecimento rápido. Ele está gravado no espírito humano, no ponto exato onde a fé e a ação se encontram. Napoleon Hill chamou esse poder de a mente mestra, a capacidade de alinhar pensamento, emoção e propósito em uma mesma direção. É o estado mental onde o impossível deixa de existir, porque a energia da crença se transforma em ação concreta. E quando isso acontece, o universo inteiro se move em seu favor. Mas antes que o ouro chegue às suas mãos, ele precisa ser formado dentro de você. A abundância começa como uma ideia, se transforma em uma visão, e só depois se manifesta no mundo físico. Por isso, a pessoa que vive reclamando, criticando ou invejando os outros está, na verdade, bloqueando o próprio código da abundância. Deus é energia de expansão, e a abundância é a expressão desse movimento. Quando você vibra em gratidão, você entra no mesmo campo vibracional de Deus. Mas quando vibra em escassez, medo e dúvida, você se desconecta da fonte. É como tentar captar uma estação de rádio com o sintonizador errado. A mensagem está sendo transmitida, mas você não consegue ouvir. A prosperidade está sempre sendo enviada, mas só quem está alinhado com a frequência divina consegue recebê-la. Por isso, o segredo não é correr atrás da prosperidade. O segredo é atraí-la através do seu estado interior. E isso só é possível quando você começa a pensar, sentir e agir como alguém que já é próspero, mesmo antes de ver resultados. É o que a fé ensina, acreditar antes de ver. A fé é o primeiro investimento que todo homem e mulher de sucesso precisa fazer. Ela é a moeda espiritual que abre portas que o dinheiro não compra. Quando você entende o código da abundância, descobre que prosperar não é ter sorte, é ter consciência. É perceber que cada pensamento de gratidão é uma semente de riqueza, que cada ato de generosidade é um investimento invisível no banco divino, e que cada vez que você escolhe a fé em vez do medo, você está reprogramando sua mente para o sucesso. Napoleon Hill afirmava: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Essa não é apenas uma frase inspiradora, é uma lei espiritual, porque a mente é a oficina de Deus, e os pensamentos são as ferramentas com que você constrói o seu destino. Agora, a pergunta é: você tem usado sua mente para criar prosperidade, ou para justificar por que ainda não prosperou? A resposta para isso pode ser o divisor de águas entre continuar onde está ou finalmente acessar o código da abundância que muda tudo. A maioria das pessoas acredita que a prosperidade começa quando se ganha mais. Mas o verdadeiro segredo é o oposto. A prosperidade começa quando você reconhece o que já tem e usa isso para servir ao próximo. A gratidão é a porta de entrada da abundância. Quem não é grato pelo pouco nunca estará pronto para o muito. Deus não multiplica o que você despreza. Ele multiplica o que você valoriza. Quando você agradece, algo poderoso acontece. Você muda sua vibração, muda sua energia, muda o seu campo de possibilidades. O olhar grato enxerga oportunidades onde o ingrato só vê limitações. E é por isso que o grato prospera, mesmo em tempos difíceis. Porque ele não espera o cenário perfeito. Ele cria prosperidade com o que tem em mãos. Napoleon Hill dizia que a gratidão é o ímã da prosperidade. Quando você se conecta a esse sentimento, começa a atrair pessoas, ideias e situações que fortalecem o seu propósito. E o propósito é o segundo segredo da verdadeira abundância: servir. Toda a riqueza duradoura nasce do serviço. O dinheiro que vem rápido e sem propósito, vai rápido e sem aviso. Mas quando você transforma sua vida em uma ferramenta de transformação para outros, Deus se encarrega de abrir todas as portas, porque Ele reconhece em você um canal de bênçãos, não um acumulador de riquezas. Pense nos grandes nomes da história: empreendedores, inventores, pensadores, líderes espirituais. Todos eles prosperaram porque criaram algo que melhorou a vida das pessoas. A lei é simples e perfeita. Quanto mais valor você entrega ao mundo, mais o mundo devolve a você. Por isso, se você quer prosperar, comece perguntando: como posso servir melhor? Como posso usar o que sei, o que tenho, o que sou, para gerar valor na vida de alguém hoje?
Talvez você pense que não tem muito a oferecer, mas até o menor gesto pode gerar uma transformação enorme. Uma palavra de fé pode salvar um coração cansado. Um conselho sábio pode mudar o rumo de uma vida. Um simples ato de generosidade pode abrir caminhos que você nem imagina. E é nesse ciclo, gratidão, serviço e propósito, que a verdadeira abundância se manifesta. Deus confia prosperidade a quem Ele sabe que vai usá-la para multiplicar o bem. Não é sobre quanto você tem, mas sobre quanto você transborda. A vida devolve exatamente o que você entrega. Se você espalha luz, recebe iluminação. Se você planta amor, colhe paz. E se você serve com coração puro, o próprio universo conspira para que nada te falte. A gratidão é o solo, o serviço é a semente, e a prosperidade é a colheita inevitável. A mente humana é o campo onde todas as batalhas da prosperidade são vencidas ou perdidas. Antes de um homem enriquecer no mundo físico, ele precisa enriquecer dentro de si. Porque ninguém sustenta no exterior aquilo que não construiu no interior. A escassez não é uma falta de recursos, é uma forma de pensar. É o hábito de enxergar o limite antes da possibilidade. É acreditar que o sucesso dos outros diminui o seu. É olhar para a vida como uma luta por migalhas, e não como um banquete preparado por Deus para todos. Deus não criou você para a sobrevivência. Ele criou você para a abundância. Mas a mente aprisionada em crenças antigas não deixa esse poder se manifestar. Enquanto a sua mente estiver programada para a escassez, você pode até ganhar dinheiro, mas vai perdê-lo, desperdiçá-lo ou viver com medo de ficar sem. A prosperidade começa com a reprogramação da mente. E essa transformação não acontece de um dia para o outro. Ela é um processo diário de renovação, fé e disciplina. A mente velha precisa morrer para que a nova possa nascer. Napoleon Hill ensinava que a mente é como um jardim. Se você não planta flores, as ervas daninhas tomam conta. Essas ervas são os pensamentos de medo, inveja, dúvida e conformismo. E enquanto você continuar alimentando essas ideias, estará servindo à escassez. Mas quando você decide alimentar pensamentos de abundância, gratidão e fé, algo muda. Você começa a atrair novas oportunidades, pessoas certas, e caminhos que antes pareciam fechados. Não é mágica, é energia alinhada com a vontade divina. Cada pensamento é uma semente, e cada semente carrega dentro de si uma colheita. Quando você diz "eu não posso", está plantando limitação. Quando você afirma "eu posso" com a ajuda de Deus, está abrindo portais invisíveis para a prosperidade. O servo da escassez vive preso no medo do amanhã. O filho da abundância confia no propósito do agora. Ele entende que tudo tem um tempo certo e que Deus nunca se atrasa, apenas prepara. A mente próspera não se desespera, porque sabe que está sendo moldada. Ela não compete, porque sabe que cada um tem o seu chamado. Ela não reclama, porque entende que a reclamação fecha o canal da bênção. A diferença entre os dois é simples. Um vive com medo de perder, o outro vive com fé em multiplicar. E quando você muda a sua mente, muda também o seu destino. A prosperidade é uma consequência natural da mente que aprendeu a pensar como filho e não como escravo da escassez. E é nesse ponto que você passa a caminhar com confiança, sabendo que o mesmo Deus que criou o ouro também te criou para brilhar. Chega um ponto na jornada em que Deus olha para o homem e diz em silêncio: "Agora sim, você está pronto." Esse momento não chega quando você mais pede. Chega quando você mais confia, quando você para de implorar e começa a agradecer, quando a fé deixa de ser um pedido e se torna um estado de ser. A manifestação não acontece porque você quer. Ela acontece porque você se tornou o tipo de pessoa capaz de sustentar o que pediu. Deus não nega a prosperidade. Ele protege você dela, até que sua mente e seu espírito estejam preparados. Você pede riqueza, mas ainda teme perder. Pede sucesso, mas ainda duvida de si mesmo. Pede abundância, mas ainda fala palavras de escassez. E Deus, com sabedoria, espera. Ele não te castiga, ele te fortalece. Porque prosperidade sem preparo destrói, mas prosperidade com propósito edifica. Muitos olham para o sucesso dos outros e dizem: "Por que comigo não acontece?" Mas o que eles não veem são os anos de silêncio, o deserto, as noites de dúvida e os dias em que a fé parecia fraca. A verdade é que Deus está te treinando no oculto,
e só manifesta o milagre quando percebe que o seu coração está maduro o suficiente para não transformar a bênção em idolatria. A preparação é o teste mais silencioso da prosperidade. Ela exige que você confie mesmo quando não entende, que você continue plantando mesmo sem ver o broto, e que você não abandone o propósito quando o solo parece estéril. Deus observa o homem quando ninguém está olhando. É ali que ele mede o caráter. É ali que ele decide: este homem está pronto para multiplicar. A manifestação é como a colheita. Ela não chega antes da estação, mas quando chega, traz tudo de uma vez. Portas se abrem, ideias fluem, pessoas certas aparecem, e o que parecia travado começa a se mover. E quando isso acontece, você entende que não foi sorte, foi preparo. Fé e propósito alinhados. Nesse instante, a prosperidade deixa de ser um sonho e se torna uma realidade espiritual. Você percebe que nunca esteve esperando por Deus. Era Ele quem estava esperando por você. E então tudo muda. A gratidão se torna sua nova oração. A fé se torna seu modo de viver, que a prosperidade passa a ser a expressão natural de quem você é, não algo que você busca desesperadamente. Aquele que um dia pediu para prosperar, agora vive a prosperidade. Não por causa do dinheiro, mas pela consciência. Porque finalmente entendeu que ser próspero é ser inteiro e que o maior tesouro não está nas mãos, mas na mente que aprendeu a pensar como filho do Criador. E é neste ponto, quando o homem entende o verdadeiro propósito da abundância, que o universo se curva diante da sua fé, porque quem honra o processo recebe o milagre completo. A prosperidade que você tanto busca nunca esteve distante. Ela sempre morou dentro de você. Só que o barulho do mundo, as comparações, os medos, as dúvidas, abafou essa voz por um tempo. Mas agora, o silêncio que antes parecia solidão se transformou em revelação. Você não precisa correr atrás da abundância. Precisa apenas se alinhar com ela. E quando isso acontece, tudo ao redor muda. As portas que pareciam fechadas se abrem. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Deus nunca te negou prosperidade. Ele só esperava que você se reconhecesse como filho dele. Porque o filho não mendiga bênçãos, o filho herda. A verdadeira riqueza não é acumulada. É manifestada por quem entende o seu valor. Napoleon Hill dizia: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas há algo ainda mais profundo. Quando a mente se alinha à fé, nada é impossível. Você foi criado para prosperar. E prosperar não é ter mais, é ser mais. Ser mais consciente, mais grato, mais fiel, mais corajoso, mais inteiro. Quando você vive assim, a prosperidade deixa de ser um objetivo e se torna um reflexo da sua essência. Agora pare e pense. Quantas vezes você duvidou de si porque o resultado não vinha? E se o atraso não fosse um castigo, mas uma prova de maturidade? E se Deus estivesse apenas te moldando para o tamanho da bênção que você pediu? O ouro só brilha depois de passar pelo fogo. E você também. Toda dor, toda espera, toda perda estava lapidando o seu espírito para que, quando a prosperidade chegasse, ela não te dominasse, você dominasse ela. Agora que você entende o propósito, levante a cabeça. Declare com fé: a prosperidade de Deus flui em mim e através de mim. Sinta o poder dessas palavras, porque no instante em que você acredita, o universo responde. Não há barreira que resista a uma mente alinhada à fé. E se essa mensagem falou com o seu espírito, não deixe que ela pare em você. Compartilhe. Leve adiante o que Deus te revelou hoje. Deixe seu like e escreva nos comentários: eu recebo a prosperidade que vem de Deus. E se ainda não faz parte desta comunidade de mentalidade e fé, inscreva-se agora no canal Poder Invisível. Aqui nós despertamos o poder que Deus colocou dentro de você para prosperar em todas as áreas da vida. Lembre-se, prosperidade não é um destino, é um despertar. E o seu começou agora.